Okidoki, pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu venho trazer pra vocês o episódio 11 de Goblin Slayer. Eu espero que gostem. Bora pro vídeo! O episódio começa com aquele grupo de heroínas indo ver o rei, e ele fala que precisa da ajuda delas e diz sobre uma tal pedra de fogo que caiu num lago, e esse local virou um caos por causa desse acontecimento. A heroína concorda e, diz toda animada que está querendo ir, e o cara diz que vai oferecer 50 moedas de ouro mais uma espada especial para elas, e o grupo aceita de bom grado. O pessoal continua uma conversa sobre os problemas do reino, e do nada a heroína vai em direção a esse dogão, história para ela sobre uma luta que ele teve com um pássaro gigante. O dogão fica animado em contar isso, e o anime dá um foco no rei, preocupado com a sua irmã sem saber se ela está bem, depois de ter sido sequestrada pelos goblins. Depois disso, vemos o grupo do Goblin Slayer seguindo com aquela mulher que alertou o rei sobre a sua irmã, e vemos a sacerdotisa aflita com a situação. A mulher informa que eles terão cavalos esperando por eles na saída, e o Largatão comenta que está feliz por ter uma oportunidade de mergulhar de cabeça num labirinto fundo e, matar goblins, e já levanta a bola pro Goblin Slayer, que fica pensativo sobre a situação toda. A elfa pergunta se a sacerdotisa está de boa em ajudar a guria, visto que ela tinha roubado as roupas dela. E a sacerdotisa diz que consegue ficar puta com a situação, mas que vai ajudar mesmo assim, pois não ficaria em paz consigo mesma se ela não ajudasse, já sabendo do terror que são os goblins. Eles vão pegar os cavalos pra viagem e a arcebispa chega toda afobada para agradecer pelos serviços deles. O Goblin Slayer dá algumas anotações para ela e diz que foi o que ele conseguiu com a sua pesquisa. E mas que muitas peças ainda estão faltando para ele chegar a uma conclusão. Ela aproveita a oportunidade e entrega alguns mapas do labirinto, toda orgulhosa, dizendo que ela costumava a desenhar mapas na sua época de aventura. E ela adverte que quanto mais baixo eles descerem, mais miasma vai ter, e isso pode dificultar muito a vida deles. Ela diz para eles não irem no nível 4, pois eles morreriam, e tiram um amuleto do meio desses seios fartos, diga-se de passagem, e entrega pro Goblin Slayer, dizendo que aquilo ajudaria eles na sua jornada. O pessoal vai embora e a loira pergunta pra arcebispa se ela pretende se aventurar novamente algum dia, e ela diz que não tem certeza, e comenta sobre ser uma mulher fraca. A outra loira diz que tudo bem ser fraca e ter seus medos, e a arcebispa rebate dizendo que, goblins apenas deveriam desaparecer do mundo, provavelmente lembrando dos seus traumas com goblins. O pessoal do Goblin Slayer topa com uma carruagem que provavelmente deveria ser daquela guria, e vão checar o perímetro. A sacerdotisa, dando uma de Sherlock, consegue achar seu cajado, e o pessoal começa a tentar entender o que aconteceu ali. Eles lembram que o carroceiro disse que os goblins tinham um objeto amaldiçoado, e chegam à conclusão que a guria deve ter sido levada como sacrifício para algum tipo de ritual, e depois de constatarem isso, eles saem vazados, e conseguem chegar meio que no local onde os goblins estariam. É esse lugar com gelo e neve. O Goblin Slayer começa a pensar no seu plano, e o Largatão diz que um senhor de castelo confiaria em ficar no castelo apenas se soubesse que os reforços estão vindo, e diz que os goblins não seriam inteligentes ao ponto de pensar assim, mas ainda assim poderiam ter muitos reforços de outros andares do labirinto. O Goblin Slayer opta por eles se infiltrarem, e vemos essa cena do Largatão escalando a parede do castelo usando as suas garras, e o anão dizendo que inveja ele por ter esses aparatos naturais. E ele finca as cordas pro pessoal subir, e eles sobem, e eles se reúnem e começam a traçar seu plano. O Goblin Slayer diz que eles têm que eliminar o máximo de goblins poupando seus recursos, por era uma viagem muito longa, eles não tinham um ponto seguro para acampar ali. E eles entram no labirinto, e o Goblin Slayer pede pro Largatão seguir sendo o guia deles, porém a elfa escuta um barulho e vemos vários goblins usando montarias em direção ao grupo deles. Eles começam a matança como de costume e vão abrindo caminho na base do tiro, porrada e bomba, mas tem muito mais goblins do que eles pensaram que teria. Eles continuam cercados e o Goblin Slayer saca um vidro cheio de um líquido inflamável e joga nos bichos. Eles aproveitam a oportunidade e pulam sobre as chamas, deixando o Goblin Slayer pra trás. E ele, vendo que a situação tá ficando feia, pula atrás do pessoal. O Goblin Slayer do nada puxa um pergaminho que começa a sugar os goblins pra dentro dele. E o pessoal consegue arrombar uma porta que estava à frente deles e entrar numa sala que aparentemente estava segura e sem goblins. A elfa pergunta o que diabos foi aquilo, e o Goblin Slayer diz que conectou um portal no céu para sugar os goblins. E a elfa brinca dizendo que em algum lugar deve estar chovendo goblins a essa altura do campeonato. E eles tentam acender um fogo para iluminar o local que é muito escuro, mas não conseguem e resolvem se reorganizar. Depois dessa pausa, eles continuam avançando e o anime corta pro grupo daqueles heróis que estão enfrentando um bichão verde todo retorcido e esquisito. E rapaz, olha os gruídos que esse bicho está fazendo. A
heroína diz que o bicho sangra e se ele sangra, eles conseguem derrotar. E vemos que tem diversos goblins no chão, mortos. Uma das meninas diz que o monstro aparentemente engole as criaturas que estão perto dele e depois de absorvê-las, a criatura ganha suas experiências. E ela complementa perguntando de onde diabos esses corpos de goblins saíram. A heroína diz que alguém de uma missão de matar goblins deve ter feito isso, e provavelmente deve ser aqueles goblins que foram sugados. Coincidência? Eu acho que não, mas enfim. A heroína pula no bicho com a sua espada e parte ele ao meio. E depois dessa batalha, o anime volta pro grupo do Goblin Slayer, e vemos que ele está dizendo que pela organização dos goblins, provavelmente deve ter um xamã envolvido. E o anão pergunta se a elfa ouviu algo. Ela diz que consegue ouvir passos de 10 ou 20 criaturas, mas nada além disso. E bom, eles notam um cheiro estranho, e o largatão diz que deve ser algum incenso de ritual. O anão pergunta se o Goblin Slayer tem aquelas máscaras de gás improvisadas com carvão e pano, e ele responde que não seria necessário, pois daquela vez foi algo que ele improvisou na hora, e agora que ele tem tempo, ele poderia molhar os panos com algum antídoto e, bom, isso fazer uma máscara mais eficiente e melhor. Mas bom, ele fala que não queria jogar aquilo agora, e a sacerdotisa dá uma ideia de usar suas bênçãos de purificação para ajudar o pessoal, caso seja veneno no ar. O largatão diz que vai na linha de frente, e o anão diz que tem 3 feitiços. A elfa fala que vai dar apoio de longe, e o largatão completa dizendo para eles serem flexíveis. O pessoal abre a porta e começa seu plano, com a sacerdotisa usando uma magia de purificação, e o pessoal nota que os goblins estavam fazendo as maldades de sempre com as pessoas que eles sequestraram, fazendo uma espécie de sangria que fazia o sangue escorrer por essas valas e ir para algum local. O Goblin Slayer joga uma tocha e consegue identificar todos os goblins, que aparentemente são muitos e tem goblins de várias classes, e o tal do xamã que eles estavam procurando. A sacerdotisa, ao bater o olho no bicho, diz que aquele bicho não é um xamã, e sim um goblin sacerdote, e o bicho usa uma proteção para tancar as flechas da elfa. O Goblin Slayer lança aquela daga que ele estava afiando no episódio passado, com uma corda amarrada nela, e consegue acertar um deles, e o pessoal parte pro corpo a corpo. O largatão conjurou a magia e parte rindo pra cima dos goblins, e muito empolgado com a situação toda. E bom, o pessoal consegue tirar alguns deles de dentro da proteção, e a elfa consegue acertar os que saíram da proteção com as suas flechas. O Goblin Slayer avança mais e finaliza os goblins, um por um, na maldade e estratégia, como sempre. E a sacerdotisa diz que estava com um mau pressentimento sobre a situação toda, e começa a avaliar o campo de batalha. Ela nota que tem sangue escorrendo e avisa que a guria muito provavelmente é um sacrifício, como eles pensaram antes. E a sacerdotisa lança uma magia, Ficação, que transforma todo o sangue do local em água, e isso acaba por desfazer aquela proteção que o Goblin Sacerdote tinha lançado. O Goblin Slayer parte pra cima do bicho puto, que aliás estava fazendo aquela guria de refém, e o bichão teme pelo seu rabo com todas as forças. O Goblin Slayer dá uma bicuda no saco do bicho e que larga a garota no susto, e o Goblin Slayer aproveita para finalizar o bicho com gosto e zerar suas contagens de goblins que estavam no local. E o anime se encerra nessa violência. E bom, após a ending, temos que o próximo episódio será chamado Ó Orações Estão Chegando aos Céus. E bom, pessoal, o episódio foi bem movimentado nessa segunda metade e tivemos mais daquelas conversas políticas e as aventuras paralelas do grupo da heroína. Eu tenho certeza que uma hora o autor vai juntar essas histórias em algo maior, mas isso provavelmente não vai acontecer tão cedo, quanto menos nessa temporada do anime. E essa segunda metade, como eu falei, foi bem movimentada, apesar da animação estar um pouco meia boca. Nós temos algumas ceninhas fluidas e bem feitas, mas no geral é quadro estático ou com muito pouco movimento. Eu acho que o destaque desse episódio foi essa ceninha do largatão partindo pra cima dos goblins que... Bom, pra mim funcionou muito bem, e eu acho que está acrescentando muito a personalidade dele, de ser um bicho brincalhão que se empolga com algumas coisas. E fora isso, nós temos aquelas marcas de mão nas costas dos goblins, o que me deixou bem curioso, e eu também espero que seja explicado o que exatamente os goblins fariam com a garota lá, no caso, tornariam ela um sacrifício, mas com quais motivos, por quê? E eu acho que isso vai ficar pro próximo episódio, que provavelmente vai ser o último dessa temporada, e vamos aguardar, né, pra ver como é que o anime vai se encerrar, provavelmente num clima mais leve e deixando alguns mistérios, porque não tem muito espaço pra batalha. Ou não, né? Posso estar redondamente enganado. Mas enfim, é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, considere dar um like e se inscrever no canal. Não custa nada pra vocês, mas ajuda muito esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. Considerem também dar uma olhada no TikTok do canal e no Instagram, porque por lá eu posto vídeos curtos sobre os animes que estão saindo, os episódios que estão saindo, e outras coisas, como avisos e demais coisas que eu não consigo postar no YouTube. E é isso, pessoal. Obrigado por tudo e até a próxima. El Psy Congru.